Aloysio Andrade, que é homeopata, psiquiatra e nosso convidado de toda sexta. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Itatiaia, internautas. Quero começar aqui, Eduardo, te pedindo o favor de mandar um abraço para o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o mineiro médico auxiliar técnico, porque o médico é que faz com que os jogadores que estão meio derrubados possam voltar. Então, pedir a Deus para ele conseguir recuperar o Neymar aí a tempo, né? Homenagear o pai dele também, Ney Lasmar, que foi médico da seleção brasileira, né? E essa questão das metas, Eduardo, é fundamental, porque se você não tem o ideal por buscar, e toda vez que a gente chega perto do ideal, a gente tem que espichar o ideal um pouquinho, não por uma questão de obsessão, por uma questão de exagero, mas por uma questão de estímulo, né? Por isso que pra gente tirar a corcunda, você tem que espichar a coluna. E como é importante, né, doutor, esse reconhecimento daquilo que você batalha tanto para conquistar e consegue realizar, como ele conseguiu realizar aquele gol ontem. Quem acompanha a seleção mais de perto, presta atenção, ele inclusive se destacou isso nas entrevistas, né, que lá na Itália, durante o treinamento da seleção para a Copa, ele estava trabalhando muito esse lance. Uhum. Lembrando, Fernanda, que o esforço, ele tem dois tipos de compensação. Primeiro, a sensação da missão cumprida, que é consigo mesmo. Segundo, que é a coleta do fruto, que é quando dá certo, quando a coisa funciona. Às vezes a gente esforça e não funciona, mas ao esforçar a gente já tem uma gratificação. Meu caro Aloysio Andrade, homeopata, psiquiatra, pensador, não há almoço grátis. Tudo tem um preço. E você ter uma rede social implica em, muitas vezes, ir ao céu com o reconhecimento das pessoas, de vez em quando ficar tristinho com o que dizem outras. Estava eu, doutor Aloysio Andrade, 8 da manhã, aqui, 2 da madrugada, aí, caminhando na piscina do hotel, porque meus joelhos não permitem mais corrida nem na areia e nem no asfalto. Então, caminhando para aguentar o trampo, né? Eu saio por volta de 11 horas no horário daqui, para chegar aqui 12 horas, 6 da manhã no Brasil, para ir começar a rotina, que acaba lá para hoje, por exemplo, vai acabar às 10 da noite aqui, quando eu gravar o Pode Tudo com a turma aí. Muito bem. Estava lá caminhando na piscina, o Diogo, nosso presidente, chegou, fez uma filmagem e botou no Insta, dizendo, quem está aqui se exercitando. Aí entra um internauta e diz assim, o pau quebrando no Brasil, eu ser essa mordomia do Catar. Ô, doutor Luiz, pra gente viver bem tem que ser assim, a gente não precisa esperar reconhecimento em vida, não, que na morte ele vem. Infelizmente é fato, né, Eduardo? Quando a pessoa morre, inclusive quando o artista falece, as obras dele sobem de preço, os pintores, os quadros passam a valer muito mais, mas isso é um erro de estratégia, né? O que Clarice Lispector chama de instante já, que é esse momento que a gente está passando agora, ele é a única coisa que a gente realmente é proprietário dele, né? O passado é uma lembrança, o futuro é um vir a ser, mas o presente, esse conta de uma forma concreta, de uma forma palpável, né? Agora, quanto a agradar todo mundo, Eduardo, realmente assim não tem como, né? Porque a gente tem realmente uma coisa que chama-se aversão. Tem pessoas que têm aversão por uma pessoa, por uma fala ou por um tipo de possibilidade, como esse caso aí que falaram da mordomia, né? Tem gente que não consegue conviver com a felicidade do outro, que tem uma diferença interna com os momentos de bem-estar de outra pessoa, né? A tal da inveja, a tal da falta de capacidade de compartilhamento, né? Agora, para a gente ter essa paciência, Eduardo, é o temperamento fleugmático, a gente tem falado muito com os internautas e ouvintes da Itatiaia, que a gente tem que exercer um determinado temperamento em determinados momentos. E nos momentos de provocação, nos momentos de apelação para cima da gente, o fleugmático, que é o da flexibilidade, do jogo de cintura, é que vai nos ajudar a sair da reta da tijolada, entendeu? O tijolo vem, você sai de lado, deixa o tijolo passar, não se afetar. Então nós temos que ter uma blindagem, Eduardo, que funciona como uma membrana celular que envolve a célula, que protege a célula, que chama permeabilidade seletiva. A gente deixar algumas coisas de fora entrarem e outras não, e a gente deixar algumas coisas de dentro saírem e outras não. Temos que ter esse critério, temos que ter essa seleção. E você é uma pessoa bem protegida, Leila, pela adequação. Portanto, quem não gosta de você não está com nada. Ontem eu recebi um tijolaço, igual a doutora Luísa está falando, porque eu não passo recibo, estou tentando não passar recibo, estou tentando ser zen budista, ter a maior calma, o maior equilíbrio. Mas ontem uma moça me tirou do sério, entrou no direct do meu Instagram para me chatear. Aí eu não aguentei, respondi, falei com ela, parecendo uma mãe com a criança. Falei, olha, isso que você fez é muito feio. Não faz isso não. Se você não consegue me respeitar, me ignore. Eu não vou, isso aqui é minha casa virtual. Não entra na minha casa para estragar meu dia, não.
Foi feio demais. Eu falei, gente, eu estou parecendo uma professorinha do primário aqui, né? Dando conselho para a criança. Mas tem hora que a gente perde a calma, doutora Luísa. É um mecanismo de defesa que a gente tem explicado, que é da projeção. Eu estou de mau humor e acho o outro um chato. Eu estou infeliz comigo mesmo e entendo que é o outro que está provocando a minha infelicidade. Então, esse é um mecanismo de defesa muito usado, mas muito precário, né? Porque a pessoa, então, projeta sobre o outro a responsabilidade pelas suas incapacidades, pelas suas infelicidades. E, como diz Fernando Pessoa, nem tudo são dias de sol. E a chuva, quando falta muito, pede-se, né? Então, assim, nem sempre a gente está total, nem sempre a gente está nota 10. Então, o dia que você estiver mais de bode, mais derrubado, mais infeliz ou mais invocado, vamos dizer assim, que você, então, faça como a Leila está dizendo, fique mais zen, né? Fique mais quieto, fique mais calado, mas não fique distribuindo o seu mal-estar, o seu ódio sobre os outros, porque muitas vezes eles não têm nada a ver com isso. A questão é pessoal, a questão é da gente mesmo. Doutor, e só para juntar essa questão com a questão do reconhecimento que a gente estava falando antes, né? Dessa dificuldade que a gente tem de não ver ali, naquele lugar ou no outro, aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, se você fala uma coisa que eu não concordo, que eu não gosto, eu te critico, ao invés de eu parar de te ouvir, por exemplo. Então, Fernanda, esse é um problema sério da modernidade, que como as pessoas têm ouvido muitas entrevistas, têm lido muitos livros, participado de muitos debates, todo mundo hoje entende um pouco de tudo, né? E isso aí tem permitido às pessoas fazer um tipo de autorreferencialismo, ou seja, a pessoa se acha no direito de qualquer coisa. Então, assim, o direito a se manifestar é um direito válido, necessário, mas não manifestar na sua parte mais agressiva, na sua parte mais crítica, na sua parte do julgamento, né? Eu penso, Leila, que essa questão de se permitir julgar o outro, criticar o outro e condenar o outro é uma pretensão completamente inadequada, completamente furada, porque nenhum de nós sabe exatamente o que vai na vida do outro, no sofrimento do outro, a questão das pingas e dos tombos, ou dos trupicões, né? Então, às vezes a pessoa está passando por dificuldades grandes, está com problema de saúde, está com problema afetivo, e quem está do lado de fora, né? Imagina que você está sempre, que nem na mordomia lá do Eduardo no Catar, está sempre numa boa, está sempre, né, curtindo, e que isso daí então gera nas pessoas um direito não adequado de entrar e mandar ver, né, um direito que é um direito falso, porque isso não é direito. A Luísa Andrade, isso é próprio dos humanos? Existem causas que, ainda que menos importantes, unem os povos do mundo inteiro? Fundamental, Eduardo, porque a vida, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida. E quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares: a família, os amigos, o trabalho, o estudo, que é a ocupação e o lazer, e alguma prática espiritual e os prazeres da matéria. Então, ter causas na vida, estabelecer metas, estabelecer objetivos, isso é um fator motivador muito grande, Eduardo, porque hormonalmente falando, tem fases do mês, fases do ano que a gente fica menos vitalizado. A gente fica mais, vamos dizer assim, mais para dentro, mais ensimesmado, né? E as coisas que a gente coloca como meta, como desejo, por isso que a gente tem falado muito com os ouvintes da Itatiaia, internautas, todos nós temos que ter duas listas. A lista do que eu estou precisando de começar a fazer, ou fazer mais, e a lista do que eu estou precisando parar de fazer ou fazer menos. Essas duas listas, Eduardo, funcionam como o nosso desafio próprio. E daí, quando a vida nos coloca desafios, que são desafios bem mais pesados, a gente está treinado, a gente está de uma maneira interna, acostumado a enfrentar os desafios, principalmente esses inicialmente propostos por nós mesmos, que são desafios possíveis, alcançáveis e que fazem com que o nosso lado infantil, que é muito embrulhão, a gente tem falado, Leila, que o lado infantil nosso, que perdura a vida inteira, ele só quer saber de comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. É o lado da matéria, não tem nada de errado nisso não, tá, gente? É um lado mais imediatista, é um lado mais concreto. Portanto, o lado adulto, que é esse lado mais sábio, ele tem que assumir o comando da nossa vida. E a forma de assumir o comando é estabelecendo metas, estabelecendo objetivos e participando de causas coletivas, Eduardo, que não sejam só as causas pessoais e do seu grupinho. Por isso que o desenvolvimento do altruísmo, da preocupação com o próximo, não vou nem chamar de amor ao próximo, porque isso é um pouco mais difícil, mas de respeito ao próximo. Né? De considerar que o outro faz sentido na sua vida como alguém que, dividindo espaço, dividindo um momento da sua vida, esse outro pode ser um grande contribuidor para a sua sensação de não solidão, de não abandono. São essas pessoas emburradas, mal-humoradas, e o Eduardo sabe que eu não dou conta de gente mal-humorada, doutor Luiz, eu não dou conta de gente de cara ruim, gente, né? Quer dizer,
A gente tem direito de ter momentos de mau humor. Agora, abraçar o mau humor como filosofia de vida... Se tornar cúmplice disso, né, Lívia? Isso que não dá com nada, não dá, né? Sair distribuindo azedume, cara ruim Agora, por aí. às vezes a pessoa tá nem está com nenhum problema concreto, com nenhum problema maior, mas ela então tem essa coisa do mau humor, vendo nisso uma maneira de ser assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. E sabe quem da Gabriela, né? Sabe quem que a gente trata? O fígado e a vesícula, que são os órgãos da digestão, que digerem não só o colesterol, os triglicéridos, mas também digerem as chatices e os chatos da vida, né? Porque a vesícula produz a bile, que é o fel, né? Claro. E que é altamente capaz de digerir coisas assim, é um rotorruter, por isso que é a bile que faz o intestino funcionar. Ela causa uma irritação saudável no intestino e aí ele vai propulsionando as fezes para o intestino funcionar. Então, o intestino preso também você trata. E a pessoa enfesada é exatamente isso, a pessoa que está com o intestino mal funcionante e que traz então esse problema. Tem que ter a questão de saúde pública, distribuir lactopurga, omeprazol. Ô, Leila, no rádio, e você conhece, porque é do meio, o que ataca o fígado e o coração é o comercial. O coração fica feliz porque tem pagamento no fim do mês. E o fígado porque tem que parar o programa e chamar 10h33. Pode continuar, nós doutor. Estamos falando sobre a importância do fígado e vesícula no humor da pessoa. Então, o fígado e a vesícula, eles são estimulados por alimentos ou por chás amargos. Por isso que a pessoa, quando não gosta de coisa amarga, é sinal que ela precisa de coisa amarga. Então, tem que fazer um esforço e tomar como se fosse remédio. Então, o chá de boldo, né? A água de carqueja, que a carqueja a gente não faz, o chá que ela é muito forte, né? Alimentos como a berinjela, como o quiabo, como o jiló, são substâncias, então, que por serem mais amargas, fazem com que a vesícula e o fígado funcionem melhor. E por isso que o humor tem a ver, Leila, com a conta bancária, tem a ver com o amor, tem a ver com a sua vida como um todo, mas o fígado e a vesícula estando funcionando bem, você tira mais de letra. E daí interessante, gente, toda vez que você fala assim, tô sem saco, tô com o saco cheio, né? Que saco, a gente imagina que é a bolsa escrotal, né? Que é o saco lá que guarda os testículos do homem, mas não. Quando se fala em saco aí, é a vesícula, que é um saquinho que mora atrás do fígado, aqui do lado no hipocôndrio direito. Então, o saco diz respeito à vesícula. E a vesícula preguiçosa, ou a vesícula com muita pedra, faz com que qualquer coisa deixe a pessoa com a boca amarga, com um sentimento amargo, e tudo fica ruim. Porque quando você está com o fígado e a vesícula travados, mal funcionantes, né? Se está muito silêncio, o silêncio te incomoda. Se está muito barulho, o barulho te incomoda. Se está frio, o frio te incomoda. Se está calor, o calor te incomoda. Então, se você ou conhece ou está com essa sensação de que tudo está ruim, sendo que não há motivos concretos para isso, é sinal que precisa de usar um pouco dessas substâncias mais amargas, né? Lógico, sem exagero, dose homeopática sempre, para poder então estimular seu fígado e a sua vesícula a digerir, a metabolizar, a transcender, né, Leila? A ressignificar, que é uma palavra da psicanálise que eu acho muito legal, que é sinônimo de relativizar. Né? Se fazer a leitura e falar assim, olha, não está do jeito que eu gostaria, não, mas também não está a pior das coisas, não está o pior dos mundos, não. E no raciocínio do Fernando Pessoa, que fala que, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, o seu enfoque, a sua forma de perceber, pode, como diz na gíria, dar um trato na situação, dar um trato na coisa que fica menos mal. Mas mesmo assim ela pensa, eu preciso pedir ao meu pai para me deixar faltar um compromisso que eu tenho para poder fazer uma coisa que eu quero fazer. Ele não sai fazendo já. Então, você vê que, né, tem essa questão de eu preciso desfazer o meu compromisso ou explicar ali para essas pessoas do meu compromisso e que eu fiz uma outra escolha e vou faltar uma vez. Isso mesmo. Né? Ele está prometendo ser um ótimo adulto, né? E o treinamento para se tornar um adulto verdadeiro é da primeira infância. E a criança não tem isso por intuição, ela tem que ser treinada, estimulada, respeitada, né? Mas tem que aprender os limites e o que a gente chama de obrigações. Claro. Né? E é assustador. A questão do preconceito, eu acho, doutora Luiz, para mim é uma das coisas mais assustadoras hoje. Eu acho que sempre existiu, era mais velado, agora com as redes a coisa escancarou. E a crueldade das pessoas, de novo, para julgar os outros é chocante. Só para atualizar, Leila, com esse barulho que ela conseguiu fazer pela internet, pelas redes sociais, ela conseguiu um suporte da Embaixada do Brasil. E aí sim, ela conseguiu embarcar depois de sofrer constrangimento, ficar presa no aeroporto, ter que gastar mais com hotel e com a embaixada entrar por meio, isso, exatamente. E aí, Leila, a questão do egoísmo,
é a base disso tudo, né? Isso que você está denominando de crueldade ou de maldade tem a ver com uma percepção da vida, com uma percepção do mundo e uma percepção do outro que não leva em consideração esse respeito, né? Essa capacidade de colocar-se no lugar do outro. Sim. Então o egoísmo é o grande mal a ser vencido do nosso lado infantil. Porque as defesas egóicas, que a gente chama de egóicas infantis, elas são autorreferenciais. Então a criança, para se sentir no mundo, ela precisa se sentir o centro do mundo, não no o. E não é por mitideza não, gente, não é por pretensão, não é por insegurança e por fragilidade. Agora, se eu sou o centro do mundo, eu enquanto criança, eu preciso que o outro me confirme. Eu dependo do outro me aprovar. E muitas vezes, então, na projeção, se o outro não está te aprovando, você cai de pau em cima dele. Então, o egoísmo é realmente o desafio, é manter o nosso lado infantil, ingênuo, que é capaz de acreditar que, apesar de tudo, da morte no final, que viver vale a pena, né? Precisa de ter uma ingenuidade. Você, Luiz, você sabe que você vai envelhecer, que você vai adoecer e vai acabar morrendo, sei. Assim, você acha que vale a pena? Né? Você tem que ser algo ingênuo, mas não infantil nesse ponto de achar que você é o centro do mundo e que o resto é tudo periferia, e que o resto não está com nada e que você tem o direito a atacar o outro como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu fico pensando, né, uma pessoa dessas que ataca, que critica de forma cruel mesmo, implacável, depois ela chega na reunião da empresa e vai falar de boca cheia a palavra empatia. Então, assim, são palavras vazias que vêm sendo usadas, porque nós temos que ser mais empáticos e ter mais empatia. Aí ela vai ver uma pessoa gorda e acaba com a pessoa, fala que não tem vergonha na cara, que come demais. A teoria é uma, a prática é outra, né, Eduardo? A gente fala muito nisso, que o problema que eu vejo na obra de Deus, na obra espiritual, é deixar a palavra sair do jeito que ela quer. Pode ser a maior mentira, pode ser a maior inverdade, pode ser a maior inadequação. Ela tinha que ser autorregulada, autorregulamentada, Leila. E quando a pessoa fosse falar uma mentira, distorcer, fazer uma fofoca, fazer uma agressão verbal, ela tinha que não sair. Não é ficar gago, não, viu, gente? É não sair. Terceira vez que a pessoa fosse mentir e a palavra não saísse, né, a frase não saísse, essa pessoa ia criar vergonha na cara, ia colocar o rabo entre as pedras e não ia repetir isso. Mas, infelizmente, a palavra aceita tudo, tanto a palavra escrita quanto a palavra dita. E é muito fácil você dizer A e fazer Z. Ela não estava causando nada para ninguém. A companhia não deixou ela viajar, mesmo que do lado da mãe. Ela não ia dividir a poltrona, aquele espaço para duas pessoas, com uma terceira pessoa, não. Era só ela e a mãe. Ou seja, foi uma questão que a companhia vetou sem ter nenhum argumento para isso, porque não ia prejudicar nenhuma pessoa. Pode comentar, doutor. Fernanda, o que acontece? Eu falo, Lele, que o grande senão das instituições governamentais, não governamentais e mistas, ou seja, qualquer tipo de instituição, o problema é que ela é humano dependente. Dependendo de quem está representando a empresa é uma ou é outra. Então, a empresa não deixa... Não, a empresa ela não existe enquanto um ser. Verdade. Ela é um ente, né, coletivo, né? E a pequena autoridade é horrível, porque a pessoa, quando ela manda em pouca coisa, ela quer mandar muito nessa pouca coisa que ela manda, né? Então, essa coisa de barrar... Sou o porteiro desse negócio aqui. Né? Quem barra em geral, um subalterno, né? E aí ele tem a maior alegria. Eu lembro quando começou esse negócio de banco à distância, você chegava numa fila enorme, quando chega a sua vez, o caixa com a melhor cara do mundo, falou assim, sua agência está fora do ar. Essa questão da desigualdade, da miséria, da pobreza, né? Uma vez eu conversei com um professor na Universidade de Londres, um senhor velhinho já, um historiador, e ele tinha vindo aqui passar uns dias na USP como professor convidado. Ele falou, olha, eu nunca vi um país onde, inclusive, a elite intelectual aceita tanto a desigualdade e a miséria. Ele falou, estou impressionado, eu não imaginei que o Brasil aceitasse tanto, né? E isso, quer dizer, a globalização só escancara, só aumenta essa desigualdade. E o que mais me mata é quando a pessoa fala assim, eu pago meus impostos, eu faço a minha parte. É muito fácil você só pagar os impostos e não ver que as pessoas estão com fome, né? E tem duas maneiras, né, de você ser a favor da desigualdade, a favor dessa humilhação que a falta gera, né, Leila? Uma é fazendo, né, promovendo essa desigualdade, e outra é sendo cúmplice através do silêncio, através da neutralidade, né? De falar assim, eu não vou poder mudar nada, não vou esquentar a cabeça com isso, não. Eu estou me lembrando aqui do comentário do ouvinte, Fernanda, acho que é Cadinho, né? Isso. Sobre a gordofobia, ele falou, no que isso vai mudar a minha vida? Ele pode pensar a mesma coisa, no que a miséria do outro vai mudar a minha vida? Não, a gente não está falando da sua vida.
Quando você pensa falando no de seu, no todas meu, as vidas. não é? Você tá De falando. muitas vidas e de muito sofrimento. Gostando ele ou não, vivemos numa sociedade. É. E a gente usa isso como um exemplo para fazer um raciocínio mais amplo, né, Fernanda? Exato. A gente não está só no fato, não está só na coisa, mas sim no que está por trás dessa coisa, né? No arquétipo, na estrutura que envolve um processo como um todo. E é por isso que a gente amplia o raciocínio, amplia o pensamento, para não ficar só vendo aquele pontinho ali. Em torno do ponto, você tem um universo inteiro acontecendo também. O Sérgio está dizendo, Neymar está fora da Copa, a gente está acostumado com isso, não precisamos esperar muito por ele, né? O senhor acredita, doutor, que essa avalanche negativa influencia lá e pesa para o menino Ney? O que acontece é que a pessoa que, como Neymar, chama muita atenção, ele tem, óbvio, né, quem manda boa energia para ele e quem não manda, né? E a cena da jogada, né, assim, a foto do jeito que o jogador pisou, torceu o tornozelo dele, é realmente preocupante, né? Mas o repouso, né, esses tratamentos mais modernos, tem os antigos que são a base da arnica, e os mais modernos através dos anti-inflamatórios. O repouso de uma semana pode realmente ajudá-lo, né? O que é preocupante é porque é um tornozelo que ele já teve problema antes, né? Então a área fica, óbvio, mais vulnerável, mais susceptível, né? Agora, essa história, né, Fernando, das boas ou más energias, como o poeta chileno Pablo Neruda falava, ele falava assim: eu não acredito em bruxa, mas que tem, né? Eu não creio nas bruxas pelo que las ai, né? Então, eu estava falando sobre a necessidade da gente ter uma blindagem para não acolher tudo que vem de fora. Porque é muita coisa que nem seria para a gente, né, Fernanda? Mas que está ali aquela nuvem negra, vamos dizer assim, da família Adams ali parada numa esquina, você passa e tem muito a você, né? Então a gente tem que estar bastante protegido. E a maneira de se proteger, gente, é estar bem alimentado, estar praticando atividade física, ter alguma prática espiritual e essa questão do respeito ao próximo, do respeito ao plano espiritual, porque se o esforço é tão importante, Fernanda, ele precisa, para dar certo, de uma proteção divina. Isso é fato. Temos que fazer a nossa parte, mas precisamos de contar com a ajuda sempre presente do plano espiritual. O estelionatário, Luiz, normalmente ele se aproveita ou de quem tem olho grande, e aí até que eu dou meio perdão para ele, ou de quem tem menor condição de defesa. E aí é covardia, né? A característica principal do estelionatário é fazer as coisas de caso pensado, ou seja, é como se fosse uma emboscada que ele arma, então ele já prepara todo um processo de armadilha, todo um processo de arapuca para pegar a pessoa. Por isso que é tão difícil a pessoa ingênua perceber isso, porque ela não é capaz de projetar, de imaginar que alguém é capaz de fazer algo que ela própria não faria. Então, não acredito que alguém vai estar fazendo isso para me tomar um dinheiro. Então, a ingenuidade é uma forma de cair no conto do vigário. E também isso que você falou, o olho grande, né? Quando as pessoas prometem mundos e fundos e quem está querendo ganhar dinheiro fácil, entra e quando vai ver, entrou foi numa enrascada. Doutor, te esperamos sexta que vem, se Deus quiser, saúde, viu? Ótimo, então deixar os ouvintes internautas aqui o desejo de uma última semana de novembro bastante proveitosa, né? Vamos desfrutar a Copa, já que foi tão bom o primeiro jogo, sem exagero, sem precisar de pensar que hoje é o último dia para a gente comemorar, a gente vai ter mais tempo pela frente, então vamos desfrutar de uma maneira homeopática. Muito obrigado, abraço para todo mundo, Leila, Fernanda.